Olá, estamos novamente aqui no nosso programa A Igreja Quer Saber, um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Vila Nova. E hoje nós estamos dando continuidade ao nosso assunto sobre a doutrina da salvação. Vamos falar do último assunto de hoje, sobre glorificação. Então, fique ligadinho porque o nosso programa já está no ar. Muito bem, retornamos aqui com o nosso programa A Igreja Quer Saber e com muita alegria novamente aqui com os nossos amigos, pastor Reginaldo Cruz, pastor Marcel Rocha, pastor Edmar Oliveira, e nós queremos agradecer a presença de todos e aproveitar também e agradecer a Deus pela vida de todos aqueles que nos assistem, tem nos assistido também pelo Facebook. Aliás, eu quero aproveitar esse momento e dizer que o nosso programa também está sendo transmitido pelo Facebook toda quarta-feira, às 9 horas da manhã, estamos transmitindo o nosso programa pelo Facebook. Agradecendo a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Josué Gouveia. Paz do Senhor, pastor Edmar, uma alegria tê-lo novamente. A paz do Senhor, é um prazer nós todos estarmos aqui juntos aqui com o pastor Reginaldo, o pastor Marcel, você, pastor Fabiano, e agradecer a Deus por essa oportunidade, o nosso pastor presidente que nos concede essa possibilidade. Amém. Pastor Marcel. Pastor Fabiano, pastor Edmar, pastor Reginaldo Cruz, né? Um momento de alegria poder estar aqui mais uma vez, partilhando esse momento, desses assuntos tão importantes. E a todos vocês também que estão nos assistindo, né? Todos vocês que estão sempre nos prestigiando nas redes sociais, né? E também através do canal. É muito bom poder estar aqui mais uma vez. Amém. Pastor Reginaldo Cruz, uma alegria tê-lo novamente. Pastor Fabiano, a alegria é nossa. Obrigado pelo carinho, pastor Fabiano, pastor Edmar, pastor Marcel e também todos aqueles que acompanham o programa A Igreja Quer Saber. É isso aí, gente. Hoje nós vamos falar sobre a glorificação. Talvez seja o tema menos discutido e muitas vezes paira sobre a mente das pessoas algumas dúvidas sobre este assunto. E nós vamos falar hoje sobre isso. E para começar, eu gostaria de ler um texto bíblico de Filipenses 3, capítulo 3, versículo 20 e 21, que diz assim: Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Esse texto, Paulo, deixa bem claro o pensamento e a ideia da glorificação, que é a última fase, a última etapa da doutrina da salvação. E nós queremos já começar perguntando aqui, pastor Marcel Rocha, o que é a glorificação? A glorificação, pastor Fabiano, eu posso dizer que é o ápice da vida cristã. É o momento do grande dia, né, da vida cristã, do cristão. Quando ele chega no seu ápice da sua vida que você passou aqui na terra, na justificação, na santificação, e agora vai vir a glorificação. É exatamente quando o Senhor Jesus vier para buscar a sua igreja. E tudo será transformado, nossos corpos serão transformados, né? A nossa mentalidade em termos será transformada. Então tudo será transformado na glorificação, onde já o pecado não habitará mais, já aonde a questão da carne em sangue também, e sangue principalmente, não herdará mais os nossos corpos. Então a glorificação é exatamente o encontro do povo de Deus com Cristo. É quando ele será glorificado, é o findar dessa história, né? E também perpetuando durante todos os tempos até a segunda vinda de Cristo, para implementar o reino milenar e por aí vai. Então, quer dizer, é o momento exatamente que nós vamos ter esse encontro com Cristo, seremos glorificados. Para a gente deixar assim esclarecido, pastor Reginaldo, pastor Edmar, pastor Marcel, queira comentar, fique tranquilo. O pastor Marcel disse assim, que nós temos passando pelo processo de justificação, passando pelo processo de santificação. Isso seria um processo até atingirmos o momento de glorificação do corpo? Olha, há processos e há atos, né, na salvação. Tudo isso, pastor Fabiano, faz parte de um processo da própria salvação, né? Existe a salvação iniciada, né?
a salvação realizada e a salvação acontecida. Um exemplo, o antecedente da salvação, ou seja, lá no passado, o que aconteceu? Nós já até discutimos todos esses assuntos, né? Que é a eleição, é a adoção, a conversão, a fé, o arrependimento e a justificação, não é isso? No presente, o que está acontecendo em termos de salvação? A própria regeneração, nós também já discutimos esse assunto, a santificação, nós debatemos no último, e continuamos ainda no tempo presente perseverando, na própria doutrina da perseverança. Então, como disse o pastor Marcel, a conclusão da vida cristã, ou a eficácia da vida cristã, é a glorificação. Então a glorificação é o final desse processo, né? Ou o clímax desse processo, como disse o pastor Marcel. Então a salvação, ela tem os 3 tempos, passado, presente e futuro. Então haverá um dia que nós teremos os corpos transformados, né? Redimidos, que o nosso corpo mortal se revestirá de imortalidade, corpo corruptível se revestirá de incorruptibilidade. Então isso é a glorificação. Glorificação é quando nós receberemos um corpo semelhante ao de Cristo, né? Que o corpo glorificado de Cristo é o corpo padrão, né? É o corpo modelo para também o nosso corpo de ressurreição. Então a glorificação nos dá muita esperança, que temos certeza que a boa obra que Deus começou, Ele há de completar. E esse completar é exatamente a glorificação. É Deus completando a obra de salvação em nossas vidas. Isso é algo tão interessante que os escritores da Bíblia, eles mostram essa expectativa, essa certeza de que isso vai acontecer. Se eu observo em Romanos 8, o versículo 18, Paulo diz, né, porque para mim tenho por certo que as aflições deste mundo, desse tempo presente, não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Ou seja, falando da expectativa de um tempo futuro, e dentro do que o Reginaldo está dizendo aqui, a questão do processo da santificação, tudo aquilo que nós estamos fazendo em termos de vida cristã, todo o processo que nós estamos passando de transformação, tanto em consciência como em caráter, isso redundará justamente na questão da nossa glorificação. A glorificação, então, na verdade, é o ápice, se a gente pode assim dizer, na direção da vida que nós estamos tomando em Cristo Jesus, é a cereja do bolo, né? É aquele momento onde realmente nós vamos deixar definitivamente a questão de tudo aquilo que nos faz viver uma vida de corrupção, ou seja, a cessação. Isso é tão interessante que o Senhor Jesus estava indo para o Gólgota, né? Ele falou assim, o Filho agora vai ser glorificado, né? Ele fala que será glorificado. Na verdade, ele estava dizendo assim, agora chegou o momento, né, dessa glorificação. E a Bíblia nos fala, principalmente o apóstolo Paulo, né, na sua visão mesmo, bem soteriológica, escatológica, ele trabalha essa questão dessa mudança, pode dizer essa mudança corporal, né, dessa imortalidade, dessa mortalidade, dessa incorruptibilidade, ele trabalha lá em 1 Coríntios. Então, isso eu acho interessante nós entendermos isso. É o processo da mudança no momento final, né, da vida cristã. Quando nós vamos ter esse grande encontro com Cristo e seremos não uma nova criatura na terra, na nova criatura nós já somos, mas na eternidade. O Reginaldo falou algo interessante, essa questão do corpo semelhante ao corpo de Cristo. 1 João 3,2 fala sobre isso, né? Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é. Então, quer dizer, Ele é o nosso modelo, né? Se há expectativa de como seremos, de como é que nós vai se processar essa glorificação, é só nós observarmos o que a Bíblia fala a respeito de Jesus Cristo, do Jesus Cristo ressurreto. Na verdade, essa é a esperança do cristão. Paulo, em todas as suas cartas, nós vemos 3 elementos muito interessantes, muito importante, aliás, que ele sempre menciona, que é fé, amor e esperança. Né? E é muito forte essa questão da esperança que Paulo fala em suas cartas, de maneiras que é uma mola propulsora, né, de todos os cristãos, no sentido de viver de uma vida de integridade, de santificação, de purificação mesmo, de arrependimento constante, na esperança, ou seja, na convicção. Essa esperança aqui de Paulo não é algo que não vai acontecer, não é o ato no verbo esperar, é a esperança de convicção de um dia nossos corpos serão transformados. Inclusive esse texto que o pastor Reginaldo falou, talvez seja um texto que mais
retrate até, inclusive, essa questão do corpo corruptível e transformado, tirar toda a corruptibilidade, toda essa vida que levamos aqui, até porque, por mais que nós tenhamos em nós o Espírito Santo de Deus, nós sempre estaremos pecando, né? E esse corpo glorioso, esse sim, será sem mácula, sem pecado, né? Esse corpo transformado. E aí não haverá mais espaço para o pecado em si. Olha, pastor Fabiano, você falou uma coisa que é chave, né? Para todo esse assunto. Esse corpo, nós mesmos, como cristãos, continuamos a pecar, né? Não podemos dizer que não temos pecado. Então a glorificação, ela resolverá a questão do pecado. Porque nós já até tratamos esse assunto também aqui no programa. E assim como a doutrina da salvação, a gente pode trabalhar na perspectiva do passado, presente e futuro, a doutrina do pecado também. Então, por exemplo, lá no passado, Cristo, ele nos salvou. O que significa isso? Significa que ele nos salvou da penalidade do pecado. Então, o pecado já não é mais uma pena, né? Uma condenação sobre as nossas vidas, porque Cristo fez isso aí na justificação. Aí, hoje, no presente, Cristo está também nos libertando do poder do pecado, porque a gente não pode dizer que não temos pecado, né? Quem diz que não tem pecado comete mentira, ou seja, comete pecado. Quem diz que não tem pecado está cometendo pecado. Então, se no passado nós fomos libertos da penalidade do pecado, no presente estamos sendo libertos do poder do pecado, no futuro nós seremos libertos da presença do pecado, né? Então o pecado não estará mais presente em nós. Isso se dará através da glorificação. Verdade. Olha, vamos para um rápido intervalo e já voltamos. CEPEGO, venha para o Seminário Pentecostal de Goiás. Cursos: Teologia Ministerial Presencial, Básico em Teologia Presencial por Extensão, Básico em Teologia por Correspondência, Gestão Pastoral, Missiologia, Capelania. Estamos esperando por você. Rua 215, número 293, Setor Leste, Vila Nova. CEPEGO, ensinando para uma nova vida. Se inscreva no canal Casamento no Altar e você vai receber um vídeo diariamente com dicas de relacionamento para casais, vídeos de 2 minutos com conteúdo do seu dia a dia que vão fazer toda a diferença no seu casamento. Não perca tempo, se inscreva no YouTube ou pelo número 998221590. Casamento no Altar, fazendo a diferença no seu dia a dia para você e sua família. Muito bem, retornamos aqui após o intervalo ao nosso programa A Igreja Quer Saber. E hoje nós estamos falando de um assunto muito importante, a glorificação. É interessante observarmos que quando o próprio Jesus, ao ressuscitar, ele está com o corpo glorificado. Mas isso, aí nós podemos tirar essa dúvida aqui, não vamos entrar em pormenores, mas isso demonstra que ele foi reconhecido. Então, nosso corpo glorificado, até porque quando a Bíblia diz que nós vamos chegar no céu e lá nós poderemos reconhecer aquelas pessoas, você vê a passagem do Lázaro, né, Rico e Lázaro, ali eles reconhecem Abraão, né, e etc. Então nós teremos essa aparência física, podemos reconhecer um ao outro. Sim, reconhecer um aos outros, né? Um ao outro e uns aos outros. Isso é muito claro porque a gente continuará com as faculdades mentais, a memória, enfim, lá no céu. Agora a questão do corpo é muito importante, que a glorificação ela é entendida como a transformação do corpo. Essa transformação ela não anula as características anteriores do corpo. Por exemplo, qual é a prova da ressurreição de Jesus? A prova física, né? Física. Coríntios, capítulo 1, capítulo 15, versículo 1 ao 58. Então, a prova física é que o corpo que ressuscitou é numericamente igual ao corpo que foi posto no túmulo. Se fosse diferente, então não teria uma prova, que o corpo que foi posto no túmulo é o mesmo corpo que ressuscitou.
com uma diferença. Aí entra uma palavra grega chamada doxa. O corpo que ressuscita é o mesmo que foi posto no túmulo? Mas agora com doxa, com glória, né? Com que é o que chamamos de glorificação. Então a glorificação é a redenção do corpo. Isso no versículo 52 de 1 Coríntios 15 diz: pois é impreterível que este corpo que perece, ou seja, que se deteriora, né? Se revista de incorruptibilidade, e o corpo mortal seja revestido de imortalidade. Então foi tragada a morte na sua vitória, ou seja, a morte não tem poder mais em relação ao corpo glorificado. Então o corpo glorificado, ele continua com a mesma personalidade integral. Tem um teólogo que chama de unidade psicossomática, ou seja, o corpo, a alma, o espírito são os mesmos, só que agora tem um corpo que ele não perece mais, ele não se deteriora mais, ele não está sujeito à desonra, à fragmentação, à deterioração, a doenças, fungos, ácaros, bactérias. Por quê? É um corpo agora indestrutível, incorruptível, não é mais um corpo de desonra, mas é um corpo de honra. Paulo está tentando nos indicar isso aqui nesse texto de Coríntios, dizendo que o corpo glorificado é a continuação do corpo que morreu, mas continua com o mesmo corpo, mas em aspecto de glória, de poder, de incorruptibilidade. E a afirmativa de Paulo aqui, pastor Edmar, exatamente nesse sentido, nesse texto de 1 Coríntios 15, 54, onde ele finaliza esse texto, né, desse versículo, vamos colocar assim, dizendo: ali se cumpre a palavra de que a morte foi tragada. Ou seja, a morte não terá poder sobre esse corpo. De matar o corpo, né? Matar foi tragada na sua vitória. A vitória dela é exatamente a morte, né? Morte dela. A cessação da vida, né? Na verdade, a morte é o último inimigo a ser vencido, né? Se a gente for observar. Então, o que acontece? Passando esse estágio, esse momento, ou seja, tudo aquilo que delimita o homem está ligado à questão da morte. A Bíblia diz em Eclesiastes, eu acho isso muito interessante: é um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu, o tempo de nascer, o tempo de morrer. Ou seja, então, findou-se todo esse contexto de realidade de vida física, de realidade de dor, né? Tudo aquilo que o Reginaldo estava dizendo, né? Toda essa questão do perecer com a morte se finda. O que se tem da agora para frente, a expectativa, conforme a Bíblia nos mostra, e Jesus também assim o faz, nos mostra, é a condição de uma nova vida sem a morte. Ou seja, então é exatamente com a ação da glória de Deus. O corpo glorificado é um corpo transformado, é um corpo espiritualmente perfeito conforme a expectativa que Deus tem para nós. Não é um corpo semelhante a um corpo ou uma espiritualidade ou uma perfeição igual à de Deus, mas dentro da condição do homem, né? Dentro daquilo que é permitido conforme a Bíblia diz, é perfeito. Lá inicialmente no Gênesis, pastor Marcelo, quando Deus faz o homem, e ele disse para que o homem não desobedeça a uma ordem lá, depois que o homem desobedece, duas coisas foram bem enfáticas, até a própria palavra de Deus vai dizer isso: que o homem deveria comer do seu suor e que ele não viveria mais para sempre. Inclusive, depois nós vamos vendo na leitura seguinte da Bíblia que alguns viveram 1000 anos, 900 anos, 800 anos, isso foi reduzindo. Até Moisés ali no Salmo 90 ele falou: o homem vai viver 70 anos, que passa disso é câncer em fase. Isso é o corpo corrupto que nós temos em função do pecado. E o corpo glorificado, ele anula e todo esse processo, que na verdade ele começa o processo lá na cruz do Calvário, aí entra exatamente o plano da salvação para um corpo que não vai mais provar dessa morte. Muito bem. Lá no Éden, realmente, quando Deus realmente fez o homem, né, ele fez para a eternidade. Isso é uma discussão que sempre está em voga, principalmente dentro das mesas teológicas, né? E outros dizem que não, outros dizem que sim. Mas, em suma, a maioria crê que Deus fez a humanidade. O texto leva a esse entendimento. A humanidade já também para viver a eternidade. Mas devido ao pecado, né, a queda do homem, né, tem outras linhas também que creem que o homem ficou com uma pequena mancha, né, nesse pecado. Outros dizem que perderam totalmente a sua genuinidade, né? Saiu a questão genuína da pessoa e perdeu o total.
Mas não é o caso. O caso é que teve que ter esse progresso, né, de redenção para a vinda do Messias, exatamente, para poder nós sermos redimidos, né, devido a essa ira, pode dizer, a ira de Deus, né, que é exatamente essa propiciação da ira de Deus, que realmente Cristo teria que vir para redimir nossos pecados, né? E realmente passar por todo esse processo, né? Como o pastor Reginaldo frisou, a questão da santificação, né? A questão da justificação e o processo de glorificação também. Porque o processo de glorificação nada mais é do que o findar da história do cristão. Isso aí nós temos que ser bem entendido. E a questão dessa mudança, sim, dessa mudança corporal, que é um mistério, na verdade. É um mistério que a gente não tem uma precisão. É lógico que existem alguns indícios aqui na palavra de Deus, principalmente pelo apóstolo Paulo, que ele dá uma ideia como será essa transformação. Lá em Filipenses, capítulo 3, versículo 21, ele diz até assim: ele tomará nosso frágil corpo mortal e o transformará num corpo glorioso como o dele, usando o mesmo poder com o qual submeterá todas as coisas ao seu domínio. Na verdade, está dizendo que nós teremos esse corpo glorificado como corpo de Cristo, não é isso? Como corpo de Cristo. Ele está falando o quê? Corpo glorificado, na eternidade, na mudança. Agora, nós temos que entender o seguinte: quando nós começamos a conversar, a falar sobre esse momento dessa glorificação, nós não temos uma certeza completa como é que será isso, na verdade. Porque existem discussões teológicas nessa questão da mentalidade. É lógico que nós não vamos perder as nossas faculdades mentais, é evidente. Mas que trará uma nova consciência, principalmente na questão celestial, isso vai ter, não tem como. Porque senão nós podemos sair daqui da Terra até frustrados, né? De, poxa, chegar lá em cima, não fiz aquilo, olha, rapaz, tô morrendo de saudade da minha mãe, do meu irmão, do meu tio. A gente entra mais dentro de um campo perigoso aí, né? Então eu creio que nós vamos manter os nossos corpos, né? A nossa faculdade, entendeu? Nossa faculdade bem preservada, mas com uma mentalidade celestial, né? Que isso é um mistério que eu acho que só quando nós estivermos lá que vamos ter essa compreensão. Preservar da memória. Preservar a memória. Exatamente. É porque senão você não tem como reconhecer. Não tem como reconhecer. E nós vemos isso na palavra de Deus, né? Então o que eu entendo, lógico que vai ter essa transformação. Quando eu faço esse corpo glorioso, na verdade, ele não está falando apenas na questão física, mas ele está falando na questão da totalidade, né? Como se pode dizer, corpo, alma e espírito, né? Então tem toda uma transformação. Então, dessa forma. E nesse aspecto, como que nós podemos explicar aqui para os nossos telespectadores o momento que isso vai acontecer, pastor Reginaldo? Olha, acontece no momento da segunda vinda de Jesus, né? Que comumente nós chamamos de arrebatamento. E você pode observar que a glorificação, ela também é chamada de redenção do corpo, né? Então Paulo fala em Tessalonicenses que os que morreram em Cristo, ou seja, é específico, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então esses terão a redenção do corpo, né? O mar dará aos mortos. O mar dará aos mortos, isso porque no próprio texto aqui de Coríntios, Paulo diz que todo corpo que morre para Deus é como uma semente plantada. Morreu, mas depois vai germinar. O germinar que Paulo fala é a ressurreição, é a redenção do corpo. Então, Deus ele vai ressuscitar todos os corpos dos que morreram nele. Então, ressuscitarão os que morreram nele, ressuscitarão com ele e para ele. Depois, os que estiverem vivos serão transformados. É o termo metamorfose, né? Metamorfoseados. Então, os mortos em Cristo terão um corpo redimido, os vivos, por ocasião da segunda vinda de Jesus, pastor Fabiano, eles serão glorificados, transformados. Então, no momento da vinda de Jesus, a transformação acontece tanto para vivos, né, quanto para os mortos. Né? Muito bem, esse assunto é um assunto muito importante, mas o nosso tempo acabou. Nós gostaríamos de agradecer a todos por estar nos assistindo, pelas participações. Quero mandar um abraço para os irmãos que nos assistem lá em Londres, né, através do pastor Geisiel. Sempre está transmitindo o nosso programa para eles lá. Isso é muito importante para nós. Deus abençoe pastor Edmar, pastor Marcel, pastor Reginaldo, que reservam um tempo
para estar conosco aqui no nosso programa A Igreja Quer Saber. O nosso intuito é esse, é levar a palavra de Deus assim como ela verdadeiramente é. Deus abençoe, pastor Reginaldo, pela sua participação. Fabiano, mais uma vez, muito obrigado. Eu quero agradecer a nossa igreja, né, sempre pela oportunidade, na pessoa do nosso pastor presidente, do pastor Fabiano também, que é o coordenador geral desse programa, A Igreja Quer Saber, e agradecer aos amigos da bancada e também a todos os nossos amigos, amigas aqui do Brasil e de fora, que assistem aí continuamente o programa A Igreja Quer Saber. Pastor Marcel. Pastor Fabiano, pastor Reginaldo, pastor Edmar, mais uma vez. Estou feliz por estar aqui com vocês, né? Pessoas tão ilustres, né? Aqui amigos também. E a todos vocês que estão nos assistindo também, em alguns lugares, né? Como fora do Brasil, como no Japão. Agora tem um pessoal bacana lá no México também, estamos assistindo. Que bom, novidade. Lá no México, né? E dizer que estamos aqui. Obrigado. Amém. Deus abençoe, pastor Edmar. Abençoe a todos nós, né? É importante nós estarmos aqui discutindo esses assuntos. Por certo, jamais nós vamos conseguir esgotar as pautas, porque elas são, por deveras, grandes, né, e de grande relevância, mas é muito bom nós estarmos aqui discutindo, dar a você um norte, uma direção. Agradecer pela companhia aqui do pastor Fabiano, pastor Marcel, pastor Reginaldo, a todos quantos estão aí nos assistindo. Um abraço, que Deus abençoe você, sua casa e sua família. Muito bem, estamos chegando então ao final do nosso programa. Quero agradecer a todos pela participação. Queria deixar uma dica também, além do nosso WhatsApp que está aí, que você pode mandar as suas perguntas. Entre lá no YouTube, nosso programa está no YouTube, no programa Canal Promessas, e você pode compartilhar o link do nosso programa com amigos, com as pessoas que você conhece, e assim também, além de divulgar o nosso programa, você vai estar compartilhando informações importantes sobre a palavra de Deus. Então, Deus abençoe e até o nosso próximo programa, A Igreja Quer Saber.